Estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa estar e permanecer em nossos corações, fortalecendo nossos espíritos, dando-nos coragem para seguir nossa jornada e que possamos bem cumprir a missão que o Pai nos confiou. Estamos estudando a coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografada pelo nosso grande Chico, através do benfeitor André Luiz. Em especial, estamos estudando a obra número 8 dessa coleção, o livro Nos Domínios da Mediunidade. É interessante que quando a gente fala em mediunidade, a primeira imagem que chega à nossa mente é das incorporações espirituais, não é alguém incorporado, um espírito incorporado. Quando se fala em mediunidade, é a imagem que primeiro nos chega, ou a imagem de alguém psicografando, ou as materializações espirituais, ou mesmo a psicofonia, a clarividência, clareaudiência, enfim, essas são as modalidades mais conhecidas. Uma mediunidade é muito plural, é um espectro muito grandioso de manifestação dos benfeitores espirituais ou também das entidades infelizes, né? É importante que a gente entenda que mediunidade é muito mais do que isso. Aliás, Kardec nos dizia que todos nós somos médiums, ou seja, que todos nós temos a capacidade de influenciar ou de ser influenciado, isso é mediunidade, não é? Isso é mediunidade. Então, é um espectro muito grande. Então, dentro da compreensão de mediunidade, e essa obra tem trazido essas informações, não obstante o objeto dessa obra é a mediunidade equilibrada, o trabalho da mediunidade nos domínios da mediunidade, é a mediunidade coordenada, equilibrada, baseado nos ensinos de Jesus, não é? Do amor, da benevolência, indulgência, perdão e fraternidade, e por aí vai. Entretanto, para que o trabalho aos sofredores encarnados e desencarnados aconteçam na instituição espírita, nós vimos tantos casos já nos capítulos passados, há muitas manifestações de mediunidade, inclusive mediunidade desequilibrada, não dos trabalhadores, mas das entidades sofredoras, dos próprios obsidiados, dos vampirizados, que são forma de mediunidade. E André Luiz nos mostra, e traz vários exemplos mostrando que tudo isso é mediunidade. Todos aqueles que têm a capacidade de influenciar e de ser influenciado é mediunidade. Óbvio que quem está sendo obsidiado, vampirizado, etc., é a mediunidade desequilibrada, é claro, mas é uma manifestação de mediunidade, porque está sendo influenciado. As entidades estão encontrar o caminho de colocar a tomada no processo obsessivo, encontrou brecha para que o processo de obsessão aconteça. Tudo isso é mediunidade, né? Para a gente poder compreender como é que funciona esse processo. Mas é muito mais além de que isso, para a gente conseguir entender todo o trabalho espiritual realizado, e ele é muito mais do que só o trabalho do médium, do médico que incorpora, enfim, o trabalho da sala mediúnica, tem muitas outras atividades que envolvem também a mediunidade, a gente precisa entender isso. Todos os trabalhos são realizados pelos benfeitores espirituais, nos bastidores da casa espírita, são mediunidade, forma de mediunidade. Nos capítulos passados, nós vimos que o trabalho, por exemplo, das equipes espirituais são imensos. Nas casas espíritas, por exemplo, que é uma espécie de um hospital espiritual, o trabalho é muito complexo e tem uma infinidade de atividades envolvendo a mediunidade, né? Porque é preciso entender, mesmo os trabalhadores que estão lá, desenvolvendo os trabalhadores espirituais do plano espiritual, que a equipe do plano espiritual nós vimos que é muito maior do que do plano material, dos trabalhadores encarnados, são muitos os trabalhadores encarregados da segurança, nós já vimos isso lá na entrada da casa, a segurança que é importante, do trabalho que é feito de asepsia nos próprios salões da instituição, para que, na verdade, as energias deletérias deixadas pelo trabalho anterior, junto aos sofredores, não consiga digamos assim, perturbar as criaturas que vão ser assistidas, é feito um trabalho de asepsia, de limpeza, né? Tudo isso, né? O próprio trabalho de planejamento do trabalho da noite, tudo é feito um planejamento muito interessante, não é? O próprio trabalho que é feito nos médios que vão atuar encarnados, é todo um trabalho muito interessante de preparação dos médios, aplicando as energias, preparando o instrumento onde a mediunidade se processa, no corpo de carne, no corpo espiritual.
até mesmo durante o dia, na preparação do médium, tem todo um trabalho acontecendo, a interação dos benfeitores espirituais junto aos médios, com desenvolver as tarefas. Então, é um trabalho imenso, porque todas as orientações que são recebidas pelas entidades espirituais vêm de planos maiores, mais elevados, e vêm pela intuição, né? Ou vem pela telepatia, que é uma forma também a intuição é uma forma de mediunidade, a telepatia é uma forma de comunicação, de influenciação. Tudo isso é mediunidade, meus amigos queridos. O próprio trabalho que é feito na sala mediúnica, aquele trabalho imenso que é feito dos benfeitores ajudando os médiuns, do próprio coordenador espiritual da casa, através do treinador, passando informações de como desenvolver o trabalho de doutrinação, a prece, uma leitura importante, que é intuída para que aconteça. Tudo isso é mediunidade. Mas mediunidade é muito mais do que isso. Quando a gente pensa em mediunidade, a gente só lembra do trabalho da mediunidade aqui, no plano da terra, no plano da carne, mas a mediunidade é exercida pluralmente no mundo espiritual. Basta ver, por exemplo, nas obras espíritas, os relatos, por exemplo, quem leu Libertação, viu lá muitas entidades no plano infeliz, né, nas regiões umbralinas, nas regiões trevosas, muitas criaturas sendo obsidiadas, quer seja um processo, inclusive, de gravidade muito grande, quer seja o inimigo espiritual daquele espírito que o perturba, né, subjuga, né? Quer seja uma entidade bastante cruel, que tem um verdadeiro exército de escravos, que são obsidiados por eles. Muitas das obsessões, nós vimos lá o caso, por exemplo, na Libertação, de Margarida, quem lembra lá do caso Margarida, né? Ela era obsidiada pelo exército de Gregório, um monte de espíritos infelizes que não era inimigo dela, não, era de Amanda de Gregório, né? Muitos ovoides, etc. Então, veja como é ser uma, tudo é mediunidade. Aquela entidade infeliz tem um grupo imenso de criaturas que trabalham para ele, para fazer o mal. Isso é mediunidade, né? Como também toda a gama de trabalhadores do bem que desenvolve tarefas no mundo espiritual são também mediunidade. Eles recebem intuições, recebem por telepatia, e por aí vai, para desenvolver toda a mediunidade. Inclusive as materializações. Os benfeitores espirituais estão bem acima, por exemplo, do nosso lar, para que eles sejam vistos falando, nós precisamos se materializar, através do processo de materialização, como acontece aqui. A gente vê isso demais na literatura espírita. Então, mediunidade é algo muito mais plural do que a gente imagina. E digo mais, como bem disse Emmanuel nas obras de Luiz, o que chega até nós ainda é um pequeno recorte do que efetivamente existe no mundo espiritual. E certamente mediunidade é um dos assuntos mais extraordinários, complexo, belo e fascinante da doutrina espírita, enfim, das manifestações espirituais. Certamente muita coisa ainda tem para vir. Muitas coisas que não alcança ainda, que não adianta chegar agora, né? Então, veja como a mediunidade é algo muito complexo, muito, muito, muito bonito e tem muito a se aprender ainda. Mas eu queria primeiro colocar essa ideia. Quando fala em mediunidade, só pensa em corporações espirituais. Não, é muito mais do que isso. Dentro da ideia de Kardec, que todos nós somos médios, e André Luiz trouxe várias questões, vários exemplos mostrando tudo é mediunidade nesse próprio livro, trazendo informações múltiplas da mediunidade desequilibrada, das obsessões, das subjugações e por aí vai, como manifestação de mediunidade. Muitos nem sabem, nem está sabendo que está fazendo. Como diz Kardec, nós somos mais influenciados que os espíritos que imaginamos, então eles são dirigidos por eles. Todos nós chegamos às intuições e não sabemos onde é que vem, mas é mediunidade do bem ou do mal, né? Porque você sintoniza, tudo é sintonia, para o bem ou para o mal. Então, tanto aquela máxima de Jesus, do vigiai e orai, é um conceito que ele não pode desprezar, tem que ser um mantra na vida de cada um de nós. Então, feitas as considerações, lembrando que no capítulo 16 foi falado sobre o mandato mediúnico, que acredito eu que o mandato mediúnico é o ápice daquela modalidade da mediunidade de prova, que eu expliquei lá no começo, mediunidade natural, mediunidade de prova. O médium está atingindo o seu patamar na mediunidade de prova, né? Nós vimos isso, Dona Ambrosina, lá no capítulo passado, quem lembra, quem deu uma olhada, viu. Quem tiver interesse, quem está só assistindo esse vídeo agora, lembre-se,
que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é da Sociedade de Estudos Espírita de Natal, a SEM, que tem um site que todos podem acessar, se inscrever. Só do trabalho das obras de André Luiz, nós já gravamos 138 vídeos, desde o nosso lar até agora, capítulo a capítulo, conversando, mas lá no site da Sociedade de Estudos Espírita de Natal, na SEM, você se inscrevendo, tem um monte de outros vídeos interessantes, tá certo? Bom, então, começando propriamente o capítulo 17, chamado de serviço de passe, depois que foi feito visto o trabalho muito interessante na instituição dos médios, envolvendo tarefa importante, centralizada da figura de Dona Brosina, a médium mais importante da casa, com responsabilidade imensa, e o mandato mediúnico pressupõe que ela conquistou esse mandato e tem um benfeitor espiritual com ela 24 horas, como tinha Chico, Chico tinha Emmanuel, como Edivaldo tinha a Joana de Anjos, e por aí vai, né? Aí, quando terminou esse trabalho lá, eles passaram para a sala de passes. E o capítulo de hoje é sobre passe, chama serviço de passe, para ele poder compreender. Às vezes chega na casa espírita, passa pela sala de passe, mas não entende a sua funcionalidade. Então, André Luiz veio explicar isso. O trabalho da mediunidade no trabalho de passe, como é que funciona. Então, ele começa assim, o capítulo 17, serviço de passe, dizendo o seguinte: atravessamos a porta, ele foi na sala de passe. E fomos defrontados com um ambiente balsâmico e luminoso. Aquele é um ambiente harmonioso, equilibrado, tinha uma espécie de um bálsamo, uma harmonia naquele ambiente. Aí disse ele, começou a trazer aqui as informações dos médicos. Um cavalheiro maduro e uma senhora respeitável. Recolhiam apontamentos em pleno livro de notas, ladeado por entidades evidentemente vinculadas ao serviço de culto. E que livro é esse, gente? Todos nós sabemos. E quando chegamos na casa espírita e a gente quer pedir uma assistência a um ente amado, encarnado ou desencarnado, ou tal, colocar o nome no livro, não é assim? Pronto, exatamente esses dois médios estavam consultando quem eram o nome das criaturas sofredoras que foram colocados lá, para o trabalho ser direcionado para eles também. Toda casa tem esse trabalho à distância, não é? Muito bem. Então, usando o livro, ele de hoje os médicos consultando os livros, preparando certamente o trabalho de se realizar, mas também, ao lado dele, as entidades evidentemente vinculadas ao trabalho de cura, ou seja, os mentores espirituais que dão suporte ao trabalho dos médios da noite, que vê o trabalho, estavam lá ao lado também. Por quê? Nós já vimos que o trabalho acontece assim, não só envolve as criaturas médias, as entidades estão lá, não. Há um trabalho que, quando é solicitado, nós vimos no capítulo passado, quando solicitado ajuda, no capítulo passado mesmo, alguns daqueles pedidos chegam até outros médicos que levam até a casa da pessoa. O trabalho de cura, por exemplo, à distância, que algumas instituições fazem, no Rio de Janeiro, em São Paulo, etc., se faz cirurgias, é feito assim. Te manda o pedido e a entidade lá, o médio é acionado o trabalho, os médios encaminham, vêm os trabalhadores para cá, para onde está você na sua casa, para fazer o trabalho. E a cidade tem a receptividade, por isso a questão da prece e por aí vai. Então, estão fazendo esse tipo de trabalho. Indicado dois dos médios, Aulo disse então a André Luiz e Hilário, né? Olha, esses irmãos são Clara e Henrique, em tarefa de assistência, a quem? Aos doentes, em tarefa de cura, orientado pelos amigos que o dirigem. É óbvio que, muito provavelmente, nós sabemos na sala de passe, tem muito mais médios, mas eles focalizaram nesses dois para dar apenas um exemplo da importância de como desenvolver o trabalho. O objetivo dele nessa obra é mostrar como o trabalho é desenvolvido na sala de passe. Diz assim: como compreender a atmosfera radiante que nos banhamos? Que pergunta é essa que Hilário faz? Bom, pergunta na aula, escuta, por que que nós chegamos na sala de passe e é um ambiente harmonioso, balsâmico, equilibrado, e dá gosto quando a gente já sente a atmosfera agradável? A pergunta é nesse sentido. Então, Hilário respondeu, a aula respondeu, olha, meu amigo, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria, nesta sala, naquela sala, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. O que é que ele quer dizer com isso? As pessoas que chegam aqui para serem beneficiados com um trabalho de assistência, fazem preces fervorosas. E essas preces se impregnam nesse ambiente, criam uma ambiência de paz e tranquilidade, fruto desse clima de harmonia, porque a cada prece nós sabemos, feito fervorosamente, e há o retorno a ajuda e a resposta do mundo espiritual. E essas energias jorradas sobre esse ambiente impregnam toda essa sala. Então, eu estou impregnado por essas energias benfazejas, das preces, desse ambiente de prece também.
das respostas do mundo espiritual. Que foi interessante, né? Se reúne sublimadas emanações mentais da maioria dos que se vale do socorro magnético tomado de amor e confiança. Aqui, se naquela sala, é uma espécie de altar interior, disse ele, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos procuram trazer o melhor de si mesmo. Então, aquelas essas energias todas postas ficam ali, armazenadas. Quando a pessoa não sai, não desfaz, não, aquelas energias ficam lá. Como também, infelizmente, na sala, depois de um trabalho de desobsessão, etc., aquelas energias deletérias do ambiente, é preciso fazer depois uma asepsia, que elas ficam impregnadas no ambiente, tanto as boas quanto também as más. É preciso fazer uma asepsia, claro, que das ruins. As boas não. Maravilha, que fica lá impregnando, beneficiando, deixando o ambiente balsâmico e prazeroso, né? Não dispunha de muito tempo para conversação isolada, disse André Luiz. Clara e Henrique, os dois médios que focavam agora em prece, por quê? Todos nós sabemos que a prece é fundamental para o início do trabalho. Por quê? Porque a prece cria a conexão com os benfeitores espirituais. Sempre que você vai fazer um trabalho de assistência, e lembrando que essa assistência nunca é mérito dos médios, nós apenas recebemos e repassamos, essa que é a verdade, você tem que ter a conexão com o divino, com o sublime. Então, você chama, através da prece, os benfeitores espirituais que vêm em sua ajuda para contribuir e colaborar no trabalho. O trabalho de prece, precisa entender, o trabalho de passe é uma energia, é uma doação fluídica. Normalmente são fluidos espirituais aplicados pelos benfeitores através do médico, ele repassa esse recurso, né? Muito bem. Então, Clara e Henrique agora em prece, limbaram-se de luz. Nós sabemos que essa luz é a resposta do mundo espiritual. As energias que chegam, começam a chegar até eles, para eles poderem se tranquilizar, se fortalecer com a bateria, e fortalecidos possam repassar para as entidades necessitadas que eles vão desenvolver o trabalho de paz. Disse que estavam quase ligados, quase desligados do corpo de Sandé Luiz, que eles estavam conectados com os benfeitores espirituais, uma fé tão extraordinária que estavam quase, a conexão com o espiritual era muito grande. E se mostravam espiritualmente mais livres, né? Em pleno contato com os benfeitores presentes, ou seja, havia uma conexão muito importante ali entre os dois planos, o material e o espiritual, embora, por si mesmo, não pudesse avaliar. Às vezes, essa condição de quem está fazendo o trabalho, nem sempre se recebe essa informação. Nem você tem uma compreensão adequada disso. Então, você tem um bem-estar muito grande. Depende muito também do médium, a forma de mediunidade. Aqueles que têm a clarividência, veem, as benfeitoras estão lá. Ou a clareaudiência pode escutar. Mas se for só a intuição, não, você não vê e tal, mas você tá sentindo as energias, não está vendo, mas está sentindo as energias chegar até você, né? Calmos e seguros de Sandé Luiz. Os dois, Clara e Henrique, parecia aurir força, sim, receber as forças. Por quê? Lembra quando você faz a prece não é uma rogativa aos céus? Quando você faz essa prece fervorosa e com fé, há a conexão. Havendo a conexão, vem a resposta. As energias chegam, por isso parecia, Auri e Reforço estavam recebendo as energias revigorantes da intimidade de suas almas, né? Guardam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. É a conexão, né? Mas a prece recebe, você sente as energias chegando e você se fortalecendo. Não obstante ser a vida, a intuição, você não vê. E não tem a clareaudiência nem a evidência, mas está recebendo as energias e você sabe, pelo estudo, etc., que você está ali fazendo um trabalho de renúncia e amor e através da prece você recebe a assistência deles, né? Ante a porta ainda fechada, ou seja, a sala estava fechada, estava um trabalho de preparação para o trabalho que seria se desenvolver. Acotovelava-se pessoas aflitas e bulhentas, barulhentas, lá fora da sala, né? Esperando abrir para o trabalho começar. Esperando o término da preparação dos médios que se confiavam, seja, no trabalho de preparação, de prece, etc., criando as condições para o trabalho de realizar. Os dois médios, porém, se afiguravam espiritualmente distantes. Distantes de quê? Do barulho que estava acontecendo lá fora. Eles estavam absortos, ligados com os benfeitores espirituais. Estavam absortos, né? Em companhia de entidades irmãs, ou seja, a conexão fora estabelecida, estavam ligados a essas entidades para se preparar espiritualmente, se tranquilizando, se fortalecendo, recebendo as energias sublimes para poderem repassarem para os sofredores que iriam iniciar. Registravam nas intuições, as instruções, quem?
Os dois médios registravam as instruções através do recurso da intuição, ou seja, ele não viu nem ouviu, mas a intuição. Você recebe aquela intuição, as ideias que chegam, você vai guardando essas informações. É uma forma também de mediunidade, né? Sentiu-se, portanto, assistidos pelo bem-estar que estava e pelas ideias que começavam a fluir na mente deles. Pelas irradiações, diz André Luiz, da personalidade magnética de Henrique, que era um dos médicos, conhecia-se de imediato a superioridade sobre a companheira. Ou seja, Henrique e Clara, ele era, portanto, o médium mais equilibrado, mais elevado, o espírito mais elevado dos dois, diz André Luiz. É? É, para ele, dentre os dois, o ponto dominante. Para ele, Henrique, é o dominante. Por isso, de certo que o seu lado, o lado de Henrique, se achava o orientador espiritual mais categorizado para a tarefa, e é natural e compreensível. Aquele que tem mais mérito, conquista a entidade mais meritória ao seu lado, porque ele tem mais capacidade de desenvolver tarefas mais elevadas pelo estágio que ele tem de elevação e tem ao lado, portanto, um benfeitor mais categorizado que pode coordenar o trabalho dos demais, né? Aulos abraçou quem? O orientador, que chama-se Conrado, né? Abraçou e apresentou André Luiz e Hilário a ele, apresentou a esse benfeitor. Ele, gentil, né? Abraçou também André Luiz e Hilário, que são as pessoas mais elevadas, são sempre muito amáveis, gentis, né? E anunciou que o serviço estaria à nossa disposição, ou seja, o Conrado, dirigente da sala mediúnica do Gente Espiritual. Olha, estou aqui à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Eu sei que estão colhendo informações para um livro. Por favor, fiquem à vontade no que diz respeito à questão do passe, estou aqui à disposição de vocês para as consultas que acharem necessárias. Então, a Aulos colocou-nos à vontade para conversar com o Conrado, fez as perguntas que achasse adequado. Hilário, como sempre, muito inquieto, muito curioso, né? Já foi fazendo a primeira pergunta. Escute, meu mestre, o amigo permanece aqui, frequentemente aqui? Ou seja, a pergunta é, o senhor vem aqui só esporadicamente? Ou você é um trabalhador fixo aqui da casa, no dia estabelecido? Essa é a pergunta. Não, eu sou sim, sem dúvida nenhuma. Tomado sob essa nossa responsabilidade, o serviço da ciência da instituição, em favor dos doentes. 2 vezes por semana eu estou aqui. É o meu trabalho junto, até porque se ele, na verdade, tem o Henrique como a pessoa que atende diretamente, portanto, entre eles um compromisso, né? Henrique conquistou conquistou a simpatia e a confiança de Conrado para desenvolver o trabalho. Não, com certeza está aqui. O dia de atendimento aqui, os sofredores, é segunda, são 2 noites por semana, e eu estou aqui nesses dias, com certeza. E então, Hilário, como sempre, perguntou: escuta, mas esse trabalho de assistência são só dos encarnados? Não, com razão, não. Atendemos também os desencarnados, né? A quem nos procurar aqui, encarnados e encarnados, nós estamos aqui com os cooperadores para assistir a todos que nos procuram aqui, encarnados ou desencarnados, né? Deixem necessitados, né? Aí continua perguntando. Integramos um quadro, sim, aí Conrado explicando. Integramos um quadro de auxiliar, ou seja, o que quer dizer? Existe um grupo de espíritos encarregados dessa tarefa, não só sou eu, Conrado, não. Tem vários espíritos que trabalham dando suporte e assistência aos médios que trabalham um trabalho de paz, né? De acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Olha que interessante. É importante a gente entender isso, gente. O trabalho que é feito na instituição espírita não só é pelo coordenador mediúnico que está lá, desencarnado, e os trabalhadores, não, eles obedecem a um planejamento que está acima. Normalmente, as instituições espíritas, as casas, etc., são ligadas a uma colônia espiritual. E essas casas espíritas têm uma coordenação acima, que distribui o trabalho os trabalhadores para cada tarefa, médios, trabalhadores, enfim. Então, a gente precisa entender que não há improviso no mundo espiritual superior, não. E é importante que a gente entenda, o governador espiritual de uma colônia dessa, ele também responde a um grupo mais acima e por aí vai. De Deus até nós, há uma infinidade de escalas de comando de lá até aqui, né?
Imagina a quantidade de espíritos que respondem a um Bezerra de Menezes, esse benfeitor extraordinário, segundo Divaldo. Ele tem um trabalho que abrange não só o Brasil, mas boa parte da América Latina, um espírito de alta envergadura espiritual. Veja, o doutor Bezerra é paraninfo de quantas casas espíritas por esse mundão de Deus. E ele tem uma equipe gigante sob a coordenação dele que trabalha, né? É preciso entender isso. O grupo de Emmanuel é um grupo gigantesco, né? Então é assim que funciona. Há sempre a conexão, sempre que Deus assiste o homem pelo homem, diz André Luiz. Então há uma cadeia de Deus até aqui, porque esse trabalho vai se desenvolvendo, né? Então diz aqui, olha, não, os auxiliares que estão aqui, eu e os outros, sim, tem toda uma escala desses trabalhadores que são indicados pela esfera superior. Vamos fazer um trabalho na instituição X, tá? Um trabalho em quê? Um trabalho de mediunidade, trabalho de passe, trabalho de obsessão. Tem uma equipe que vai estabelecer lá, que é encaminhada por lá, pelo outro lado, né? Quer dizer, então, André Luiz Hilário perguntador que é, quer dizer, então, que numa casa como esta, há colaboradores especiais devidamente fichados, ou seja, há uma escala, fichado nesse aspecto, há uma escala específica, assim como os médicos, enfermeiros no hospital da Terra, perfeitamente. Tanto entre os homens, tanto nos encarnados, como de nós desencarnados, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, né? O êxito do trabalho, o êxito do trabalho reclama experiência, ou expertise, quem tem está qualificado para o trabalho, horário, tem que ter disciplina, né? Segurança do que vai fazer, sim, você tem que dominar o que você vai fazer, né? E responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. Então, aqueles trabalhadores do mundo espiritual, quanto os encarnados, têm que ter responsabilidade. Não pode o médico, não, vou começar um trabalho de passe, ou um trabalho de desobsessão. Vai um dia, não vai outro, vai um dia, não vai outro. Não pode. Há uma quebra desse processo. Os benfeitores espirituais sabem disso. Por isso, os médios só conseguem conquistar a assistência dos benfeitores espirituais de mais elevado nível quando, na verdade, tem essa disciplina. O estudo, a disciplina, o amor, a renúncia, né? A doação do trabalho em si, né? É muito interessante entender isso. A lei, que lei que está falando, gente? A lei de Deus, a lei de amor, a lei de justiça do mundo, não pode menosprezar as linhas da lógica. E qual é a lógica? Para o trabalho funcionar, tem que ter disciplina, equilíbrio, horário, começo e de fim, tudo. Se não houver planejamento, não há funcionalidade, só há improviso, um mundo espiritual inferior, não é? Quanto mais elevado, mais o planejamento é estabelecido de forma adequada para que tudo venha fluir da melhor maneira possível, né? A linha da lógica. E os médios? Perguntou ele. São invariavelmente os mesmos? A pergunta que Hilário faz. É óbvio que essas perguntas ele sabe. Ele faz essas perguntas para colocar no livro, são importantes. E os médios? Porque lembra que essa obra é direcionada para nós mesmos, os trabalhadores da casa espírita, ou para nós entendermos como funciona. Escute os médios. São os mesmos que atuam na casa? Ele, sim. Contudo, em caso de impedimento justo, adoeceu, uma viagem, etc., prevista, né, pode ser substituídos. Embora nessas circunstâncias se verifiquem inevitavelmente, pequenos prejuízos resultantes da natural desajuste. Por quê? Porque quanto mais o trabalhador se embrenha no trabalho da casa, mais tem sintonia com os trabalhadores espirituais que estão lá. Óbvio que se for um outro médium ou outra criatura que não tenha sintonia com aquelas entidades, não vai haver a mesma continuidade quanto com os anteriores, que já tem afinidade, sintonia com as entidades espirituais. É isso que ele está dizendo, né? Pode haver? Pode, né? Nós somos mesmo trabalhadores. Uma oportunidade ou outra, uma situação, uma doença e tal, né? Meu colega passou a olhar pelos teus companheiros, Hilário, encarnados, em oração, e continuou. Preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece? A pergunta, olha aí. Tudo isso é certo que eles sabem. Eles dizem, escuta, a prece é então um instrumento fundamental de preparação dos médios antes da tarefa? A pergunta é essa. Sem dúvida, disse ele. A oração, disse Aulos, é prodigioso banho de forças. Por que banho de forças, gente? Quando você faz a prece ao alto, o sentimento que ele cria a conexão, vem a resposta dos céus, né? Você se banha nessas energias e chegam. Recebe esse banho de luz que fortalece o seu corpo e seu espírito, e fortalecido que você pode repassar essas energias para alguém.
necessidade que vai ao encontro. Quem lembra da prece de Ismael, lá no livro dos Mensageiros? Ela fez uma prece extraordinária em resposta dos céus, das energias, e cada um mostra lá no livro, nosso, no livro Mensageiros, recebe a resposta dos céus em conformidade com seu estado de alma. As energias chegam até eles, lembra lá no livro, na prece de Ismael? E aí chegava até eles e jorrava em cima dos sofredores que estavam lá nas macas. Você recebe e repassa. Recebe cada um em conformidade com seu estado da alma. Quem é mais elevado recebe mais. É assim que funciona, né? Porque tem que haver a capacidade de receptividade de cada um. Se eu sou um espírito atrasado, não posso receber em conformidade com as entidades mais elevadas. Inclusive, a tonalidade das luzes são distintas. As energias que recepcionam conforme a capacidade de recepcionar, recepção de cada um. Muito bem. Muito bem. A oração, então. Por ela, ou seja, pela oração, Clara e Henrique dos Médios expulsam do próprio mundo interior, ou seja, dos seus corações, dos seus espíritos, os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do ciclo diário de luta. Ou seja, eles que vêm, quando a gente vem do dia de trabalho, traz as angústias, as dores, os sofrimentos. Sim, mas esse banho de luz, quando chega no exterior, ele expulsa as energias deletérias, purifica o nosso espírito. Ou seja, conclusão, nós recebemos mais do que damos, né? Nós somos o maior beneficiário do bem que a gente faz aos outros. Essa é a grande verdade, né? Então, expulsa as energias deletérias, diárias, e sobem, recebem, né? Do plano espiritual, as substâncias renovadoras, as energias, né? De que se repletam, de que adentram os seus corpos de espírito, a fim de quê? De operar, de conseguir operar com eficiência a favor do próximo, porque só pode dar o que tem, né? Se ele não fizer essa asepsia inicial, retirar das energias harmoniosas, esse banho de luz, fortalecendo, transformando, vão terminar passando as energias deletérias que eles têm para os doentes, pode até piorar o quadro. Não, eles se renovam primeiro, se beneficiam primeiro, para depois de estarem beneficiados, equilibrados, poder distribuir as energias que estão recebendo. Olha que coisa interessante, né? Desse modo, ajudam, disse Aulos, e ajudam aos outros, somos de ajuda, e acabam por ser firmemente ajudados. Não é assim? Nós somos meros condutores, gente. Na hora que a gente está fazendo um serviço a alguém, na hora que a gente está prestando o passe, por exemplo, nós recebemos os fluidos espirituais dos benfeitores, recepcionado pelo nosso cérebro, passa para o nosso corpo, beneficiando nossos corpos, para chegar até alguém. É como a mangueira, eu sempre digo essa figura para facilitar o entendimento. Você vai alugar o jardim, antes da água cair sobre as flores, sobre as plantas, primeiro ela beneficiou a mangueira. O médio é essa mangueira. Ele é beneficiado porque todas aquelas energias dela, harmoniosas, extraordinárias, passam primeiro pelo seu corpo, até sair pelas mãos, até o necessidade de assistência. Ele beneficia nós somos o maior beneficiário do bem que a gente faz ao próximo, né? Isso significa que não precisa recear a sua exaustão? A pergunta de Hilário. Escute, mas você não vai ficar cansado doando muita energia? De jeito nenhum. Tanto quanto nós, está falando dele, espírito, né? Tanto nós, tanto nós, espíritos, não comparecem aqui com a pretensão de sermos senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiário que recebem para dar. Olha aí. Então está dizendo, olha, aí é interessante porque a aula dá um ensino duplo. Quer dizer, eu que estou aqui ajudando o médium, aplicando as energias sobre ele, eu também já estou repassando as energias que vêm do alto dos meus benfeitores. Eu estou repassando, repasso para o médico que repassa para o doente. Há uma cadeia. Lembra que está no livro Entre a Terra e o Céu? Que é um fluxo sublime que cai, que vem do coração do Pai, das alturas sublimes, que vem descendo, e é um fluxo, um refluxo, as energias vêm, chegam até nós e voltam. A gente recebe desse fluxo que vem do coração do Pai, esse tônus sublime, e recebe e vem nessa escala. O benfeitor que aplica no médio recebeu de outro, e assim vem, do amigo espiritual dele, por aí vem, essa cadeia extraordinária, né? Então, o médium só repassa esses fluidos espirituais. Sim, às vezes acontece também do próprio médium doar dele, mas aqui está mostrando aqui no trabalho do passe em específico, né? A oração com reconhecimento da nossa desvalia, o que é que significa isso? Reconhecimento que o recurso não é meu. Eu faço a oração, recebo dos céus o benefício e repasso. A desvalia é isso? Que algumas pessoas, e aí André Luiz mostra isso muito bem lá no livro Mensageiros, quando ele começou a atender o trabalho lá na casa de Dona
no Rio de Janeiro, na Casa Espírita, que curou uma senhora que estava com problema na vista, e ele ficou vislumbrado. A iniciativa disse: opa, entenda, você não é dono disso aqui, não. Você não é o beneficiário, você não, o mérito não é seu. O mérito vem de cima. Você está apenas distribuindo o bem, que não se envaideça por isso, não. Ao contrário, você é apenas um repassador dessas energias sublimes, né? É importante isso, olha. A oração com o reconhecimento da nossa desvalia, de que nós não somos o dono dessas energias que vai, coloca na posição de simples elos. E quem? Entre o mundo espiritual e as entidades sofredoras. E as pessoas que precisando de ajuda. Elos em uma escala de socorro cuja orientação reside no alto, que é a fonte. Vem lá de cima a fonte, né? Eu apenas repasso, que vem do benfeitor, que passa por mim, chega até a entidade necessitada de assistência. Aí diz: somos nós aqui, Espírito, neste recinto consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus e a fonte, o provedor, algo semelhante à singela tomada de si elétrica, quando passagem a força que não nos pertence e que servirá na produção da energia e luz. Ou seja, essa tomada que o amigo espiritual repassa para o médium, que liga, essa tomada ligada, né, o médium recebe as energias e repassa para a entidade, para o sofredor. É só a tomada, ele está dizendo, nós somos uma tomada, tá? Ele está dizendo, nós ligamos a tomada no médium, que recebe as energias que passam para o sofredor. Tá? Aqui, ó, passagem de força que não nos pertence. E não pertence também não à entidade, não. Vem do plano espiritual. E que servirá de produção de força, energia e luz. Ele está dizendo que a fonte é o alto, os quadros sublimes. A explicação, disse André Luiz, não podia ser mais clara. Mas Hilário sorria satisfeito. Enquanto Hilário sorria satisfeito, Conrado, quem é Conrado? O amigo espiritual que coordenava a sala mediúnica, mas bem ligado ao Henrique, né? Afagou os ombros de Henrique, que é exatamente do médium, como é recordado, o horário estabelecido. E o médium, apesar de não lhe assinar o gesto, porque ele não tem evidência nem audiência, mas por intuição, no campo das sensações físicas, obedeceu. A intuição, opa, chegou a hora, chegou a mensagem na cabeça de Henrique, da cabeça de Henrique, que o rádio está mandando, para começar, tá na hora de começar o trabalho, né? Encaminhando-se até a porta, que estava fechada na fase de preparação do trabalho, descerrando aos sofredores. Entenda, sofredor, encarnado, desencarnado, né? Pegando a multidão de encarnados e desencarnados que estavam lá fora aguardando, aglomerou-se à entrada, diz André Luiz. Todavia, companheiros da casa, olha essa informação. Por que André Luiz explica tudo de novo? Não tem essa coisa lá atrás, isso, gente. Companheiros da casa controlavam-lhes o movimento. Ou seja, obviamente que os encarnados controlavam os encarnados. E o desencarnado lá também estava controlando os desencarnados. É óbvio isso aí, não explicar isso, mas tem uma obviedade, só para a gente entender, né? Os dois planos, já que tinha necessitados encarnados e desencarnados, cada um coordenando o seu trabalho, né? Conrado, o coordenador mais gabaritado, espiritual, entregou seu trabalho, que ele competia, e em razão disso, tornamos a intimidade de aula, assistente dele, né? Começou o trabalho, desenvolvendo, pássaro, aquela história toda. Ambos os médios atacavam a tarefa, começaram a aplicar passes, né? Com a ajuda dos benfeitores espirituais. Enfermos de variada expressão, entravam esperançosos, em prece, para ter a receptividade do benefício, e retiravam-se depois de atendidos, para evidentes sinais de reconforto, ou seja, aqueles que tinham a receptividade, que entravam com fé, criava a conexão, né? Da mão de Clara e Henriques, irradiavam-se luminosas chispas, como se fosse pequenas faíscas, né? Comunicando-lhes vigor e refazimento. Que chispas são essas, gente? São os fluidos espirituais, né? Que as entidades espirituais estavam passando para Henriques e para Clara, e eles estavam repassando para as entidades. Essas chispas são exatamente isso, esses fluidos espirituais, né? Na maioria dos casos, não precisavam tocar no corpo dos pacientes, ou seja, o passe não há necessidade de toque. Esse é um erro e pode causar, é importante entender isso. As pessoas que fazem a aplicação do passo com toque é equivocado, pode surgir, fazer interpretações, então é bom não. Tá? Não, não precisa, a maioria não tocar os pacientes de modo direto.
os recursos magnéticos aplicados, os fluidos, né? Aplicados a reduzida distância do sofredor, próximo à cabeça ou o órgão lesionado, assim como o halo vital, que é a aura dos doentes, provocava modificações substâncias, subitâneas, imediatamente, ou seja, aquelas energias que lhe eram aplicadas eram recepcionadas pela aura do doente, né? Os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas deitando raios de espécie múltipla que eles fluíram das mãos. Se recebiam e passavam diretamente para as entidades. Depois de eles percorrerem a cabeça, o benefício, né? Cabeça de quem? Do médium. Do médium, né? É o receptor, né? Ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores, ou seja, os benfeitores pessoais aplicam as energias sobre o médium, que é aplicado na cabeça, a mente que recebe e distribui. Nós já vimos muito bem lá atrás que a mente é que coordena todo o corpo, é dela que comanda as ideias, o pensamento. Então, ele é a fonte de comando de tudo, através da pineal, nós explicamos lá atrás, lá atrás, né? O quadro era efetivamente fascinador pelo jogo de luz que apresentava. É muita de energia, X era luzes aí, os fluidos, né? E Lara então perguntou em seguida a Aulos, escuta, Aulos, por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médios? A pergunta que é interessante. Ainda aqui, disse Aulos, não podemos subestimar a importância da mente. A mente é que centraliza tudo, né? Tudo. O pensamento fluidamente influi de maneira decisiva, né, na doação de princípios curadores, ou seja, você tem que haver um equilíbrio, uma receptividade do médico, por isso que há a preparação, a mente do médico tem que estar sossegada e receptiva para recepcionar essas energias e repassar. É através do desejo, do sentimento, do amor e do desejo, da fé, que você pode beneficiar alguém. Se você é médio, está lá para receber as energias, você não tem fé que possa ajudar ao sofredor, não vai haver a conectividade, não é? Olha aqui, ó. O pensamento influi de maneira decisiva, disse Aulas, na doação dos princípios, não é? Sem dúvida nenhuma. Não possível, sim. O pensamento influi de maneira decisiva na doação dos curadores. Aí vai explicar. Se a ideia pela fé, se a ideia, o desejo de fazer o bem àquele que está sofrendo, e a fé verdadeira que você possa ser o instrumento de receber as energias, colocar, pela boa vontade de ajudar, renúncia, amor e tal, o médium não conseguirá ligação. Que ligação é essa? Conexão de quem? Do médium com o benfeitor que está aplicando sobre ele. Sem isso, a fé iluminada, boa vontade, não vai ser a conexão e não vai receber. A mente vai bloquear a entrada dessas energias, porque não tem a fé, não cria a conectividade. Por isso que a prece tem que ser verdadeira, para poder criar a conectividade, por exemplo. Então, a conectividade, né? Então, a ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases, que atuam diretamente sobre o cérebro, sobre a mente, criando as condições de fé, criando as possibilidades de que esse duto que vai resvalar na mão que vai chegar até a entidade necessitada, né? A condutividade dessas energias, né? Muito bem. Entretanto, perguntou André Luiz, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Aí trouxe um outro elemento para a educação nossa, né? Que pessoas são essas, né? Está falando dos médicos que atuam na sala de mediunidade, não. Está falando de outra categoria. Olha, sim, disse Aulos, refere-se você aos hipnotizadores comuns, né? Muitas vezes portadores de energia excepcional. Sim, você tem a possibilidade, não tem a moralidade. Olha aí, essa moralidade é que cria a conectividade. Você tem a possibilidade. Você não tem a sintonia com os benfeitores, o que é que vai adiantar, né? Fazem belas demonstrações de hipnotizadores, né? Da hipnose, né? Impressionam, convencem, contudo, movimentam-se na esfera de puro fenômeno, só, né? Sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade. E aí, que profissionais são esses? Não temos profissionais que trabalham com a regressão espiritual? Não tem os psicólogos, os parapsicólogos, enfim, algumas pessoas que são práticos, que trabalham em regressão espiritual, para identificar até onde, quando surgiu o problema que você tem surgirismo, medo, alguma coisa assim, são profissionais, não são. Médios são sim, mas eles não utilizam
de uma fé da elevação moral, por exemplo, para fazer um trabalho dessa natureza. Não, não tem o contato com a espiritualidade elevada porque não conquistaram é isso. Nós sabemos que o médium só consegue ter o contato e a intuição com, com os benfeitores, com a conexão com os benfeitores espirituais, quando atinge um patamar de moralidade, conhecimento, elevação, renúncia, disciplina, etc, etc. É imperioso, disse Aulus, não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar, todos nós temos um potencial, disse ele, com expressões que se graduam infinito, mais ou menos, né? Mas semelhanças profissionais podem igualmente curar. A pergunta é essa, frisou Hilário. É possível? É possível, sim, pode curar. Mas acidentalmente, não é uma coisa do cotidiano deles. Em que circunstâncias pode curar? Quando o enfermo necessitado é credor de assistência especial imediata. O que significa isso? Quando o amigo espiritual dele está ali ao lado, essas energias desse benfeitor pode, através de um magnetizador, chegar até o doente, né? Isso é possível, está dizendo, né? Com a intervenção de amigos que eu favoreço, que é amigo do amigo espiritual dele. É uma possibilidade, né? Sim. Mas não que o mérito seja é. O mérito é exatamente do sofredor, da entidade sofredora, que tem um amigo espiritual ali ao lado e utilizou-se do magnetismo do médium para assisti-lo, né? Fora disso, com excepcionalidade, diz Aulo, os que abusam dessa fonte de energia, ou seja, do magnetismo, explorando-a ao seu bel prazer, sem disciplina, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos, porque interferindo no campo de forças que lhe é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente, disse ele, encontram entidades que com ele se afinam, pelo estágio espiritual, sem moralidade, né? Precipitando-se em situações, em difíceis situações que não vem a bala comentar. Mas é um processo obsessivo, né? Se tem afinidade com essas entidades infelizes, vão sim vão ser instrumentos dessas criaturas, porque vem as conexões, colocar a tomada, né? Os processos de obsessões, de vampirização e por aí vai, né? Se não possuem, disse Aulo, caráter elevados, suscetível de opor um dique às influenciações viciosas, ou seja, uma barreira, se não tiver, na verdade, um caráter elevado, a barreira para evitar que essas entidades infelizes não coloquem a tomada e obsediem, né? Acabam vampirizados por energias mais acentuadas que as deles, se as energias das entidades mais infelizes, porquanto, se considerarmos o assunto sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade, de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. E aí eu lembro demais, quem não lembra, mas nós estudamos aqui o livro Libertação, né? Esse maravilhoso livro, que Libertação, que conta o caso aqui de Gregório, a situação de Gregório. E nesse capítulo 5, na página 74, fala na cidade estranha, das entidades profundamente infelizes que utilizam o magnetismo, a hipnose, para criar espíritos profundamente que cometeram graves fatos que são chamados, levados para lá por sintonia, né? São julgados, julgamentos terríveis, e eles usam a hipnose para aquela criatura confessar todos os delitos que cometeram e são punidos imediatamente, são julgamentos terríveis, né? Nesse caso aqui, tem um caso de uma senhora, nesse capítulo 5, página 74, aquelas criaturas todas sendo julgados. O hipnotizador hipnotiza ela, ela confessa que matou os 4 filhos, que mandou assassinar o marido, etc. E o julgamento sai ali, ele hipnotiza ela e diz que ela, na verdade, era uma loba. E há o processo de licantropia, né? Que ela se transforma, o perispírito dele, que é moldável, diante de sua culpa terrível, a sentença para ela, pela própria consciência dela e sob o efeito do magnetizador, para que ela transformou-se numa loba. O perispírito se amoldou numa loba. Então, isso é perfeitamente possível. E esse livro tem muitas informações a respeito desse processo obsessivo no mundo espiritual,
que vale muitíssimo a pena estudar. É o caso de Gregório, a libertação através de Matilde, desse espírito profundamente trevoso, cometeu graves e gravíssimos erros, vai para a interferência da mãe, o espírito de alta envergadura espiritual e o amor, um sentimento inquebrantável, ele consegue resgatar o filho, libertar o filho das amarras da ignorância, trazendo a reencarnação. Uma obra extraordinária. Nesse capítulo 5 fala especificamente dos hipnotizadores. São essas criaturas que têm um poder imenso de hipnose e que utilizando para o mal, né? O objetivo não é os médios utilizam para o bem, mas infelizmente essas criaturas utilizam para o mal, né? E o perigo de não ter, de você ter essa capacidade de hipnotizar e, na verdade, não se trabalhar para praticar o bem, né? E sorrindo, disse então Aulus: olha, na natureza o exemplo é muito interessante. A serpente, as cobras, né? Tem um é detetor do maiores poderes de hipnose que elas têm. Elas ficam observando a presa, até que fica olhando e ela pega, né? E é o poder de hipnose. E utiliza para o objetivo dela, que é capturar a sua presa, né? Do mesmo jeito, as entidades infelizes fazem o mesmo processo, né? Diz Hilário, para curar serão indispensáveis certa atitude do espírito, ou seja, mérito, até porque se você tem essa capacidade de ser portador ou repassador das energias celestiais, esses fluidos sublimes, você tem que elevar espiritualmente para poder a companhia dos benfeitores espirituais que, através de você, praticam essas entidades sublimes de cura, né? Indiscutivelmente, não prescindível do coração nobre. Claro, você precisa de um coração nobre, elevado, renovado, de uma mente pura. Porque só assim você vai atrair os benfeitores espirituais e utilizar seu coração nobre, sua mente pura, para a prática do bem, passando as energias, os fluidos sublimes, capazes de curar as pessoas. No exercício do amor, da humildade, da fé viva, para que os raios do poder divino, que flui do poder, é a origem do poder divino, o raio que vem do Pai, encontre acesso e passagem por nós. Olha que coisa interessante. Para que, na verdade, tem que haver a possibilidade, esses dutos só estão desobstruídos, se tiver exatamente para ver a conexão, para receber essas energias, esse duto acontecer entre os benfeitores espirituais, através do médium passivo, e chegar até lá. Você tem que ter coração endurecida, né, mente pura, humildade, fé, não se achar que você é o portador disso, tá ruim. Tem que ter humildade, né? Você não é, você é um mero repassador essas bênçãos, luz não promana no seu coração, não. Você é um mero repassador do bem que vem através do Pai, né? Que passam por nós a benefício dos outros. Você, para beneficiar alguém, você tem que ter que recepcionar essas energias sublimes. Para a sustentação de um serviço metódico de cura, disse Aulus, é indispensável, indispensável, essas qualidades, coração puro, fé viva e tal, etc. Né? Entretanto, para o esforço desse tipo, precisamos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuar estudos. Sim, aí a pergunta é essa. Escuta, e é preciso, para a sustentação de serviços de cura, sim, é aquela qualidade. Entretanto, para o esforço desse tipo, é preciso de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuar estudos especiais? A pergunta é essa. A precisar de estudo, se precisa estudar, e ela respondeu, mas meu amigo, mas é lógico, né? Qualquer campo de trabalho, se você não estuda, significa que você vai estagnar, você não vai progredir, não vai evoluir, não vai descobrir mais além, você vai ficar ali estagnado, né? Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, que preguiçosos se acomodam, incorporando novos conhecimentos, condena-se fatalmente a atividade subnível. Você nunca vai desenvolver uma tarefa mais evoluída porque você não conseguiu galgar os conhecimentos. Como é que você vai conseguir fazer o que você não conhece, você não sabe, né? Então, o estudo ele é muito importante para o progresso do próprio espírito, para poder se capacitar para a tarefa mais elevada. Todavia, em se tratando de socorro magnético, tal qual é administrado aqui, onde está acontecendo lá na sala de passe, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, desejo, vontade de fazer o bem, um ardente desejo de ajudar, sob a invocação da prece. Você faz a prece, cria-se a conexão com o divino, e as energias, a resposta vem através dos benfeitores espirituais, passa por você, chega até o que precisa. E toda oração, disse ele,
como está dito lá também, da terra e do céu, toda oração tem resposta, né? E toda oração, filha da sinceridade. A oração tem que ter sinceridade. Você simplesmente chega lá e fala sem sentimento, são meras palavras jogadas ao vento, sem nenhuma conectividade, porque nada significam, né? Então, a oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, você tem que ter um compromisso e a sinceridade para criar conexão, com respeitabilidade moral e limpeza dos sentimentos, você tem que ter as condições de receptividade, permanece tocada de incomensurável poder. Toda prece de esclarência ao divino do céu tem repercussão, inclusive a prece refratária que ele trata lá, muito interessante. Você tem que criar as condições de receptividade e também tem que ter pureza, sinceridade, verdade na sua oração, poder criar conectividade e atingir os benfeitores espirituais que vêm em socorro. Analisadas as questões desses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, todas, viu, gente? Fervorosas, não precisa ser espírita, todas dignas e fervorosas, com auxílio da prece verdadeira, pura, que cria conectividade com sentimentos, com sinceridade, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. E aí a gente entender, e aí a gente vai compreender a situação das benzedeiras do interior, não é? Pessoas analfabetas, mas com um coração puro, verdadeiro. Vi muito isso acontecer. A senhorinha lá com as rezadeiras, né? Um galinho de ar, de planta, comece uma prece verdadeira. É o mesmo caso dos feiticeiros das tribos, né? Aquelas criaturas que manipulam raiz, sob inspiração dos benfeitores espirituais, é a mesma ideia. Todo mundo que tem o desejo verdadeiro da prática do bem, através da prece, que é a conexão criada, pode fazer o bem. É isso que está querendo colocar, né? É, de cura, observar a extensão de cura. Não nos achamos à frente de hipnotismo espetacular. Não, não é o caso. Aquele trabalho da sala de cura não é hipnotismo espetacular. Ninguém está ali para fazer a demonstração, não. Está ali para um compromisso de fazer o bem. Mas sim, um gabinete de cura, tá falando do caso lá específico da sala de paz, em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem através dos benfeitores espirituais, sem presunção de dualismo, não. A doação não é propriedade dele, os dons de curar. Não, recebem os fluidos celestiais espirituais que são passados até o doente. E aí sim acontece essa transformação, essa melhora do quadro. É importante não esquecer que essa verdade, para deixar bem claro, disse Alves, onde surge a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Eu cada vez eu falei há pouco tempo, né? O Ministério da Cura, porém, a desdobrar-se eficiente e pacífico, reclama-nos atenção. O que significa essa atenção? Amor, renúncia, desejo de fazer o bem, tarará, tarará. Coração puro, mente equilibrada, aquela história de falar, né? Os doentes entravam dois a dois, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henriques, sob a providencial assistência de Conrado e o grupo de outros colaboradores. Não era ele. Na sala de mediunidade tem alguém que é o mais gabaritado, que era o caso, mas tinha vários médios, eu falo aqui dois, mas certamente tem vários médios, e vários colaboradores trabalhando em cada médio, né? Auxiliados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados por frios verdugos, você chega encarnado, obsidiado e entra lá para se tratar. E entrava junto com os seus obsessores. Olha que interessante, né? No entanto, ao toque dos médios sobre a região cortical do córtex aqui no centro, onde fica aqui a mente, próximo da pineal, tem pressa desligável. E por quê, gente? E simplesmente quando você recebe as energias sublimes, você eleva o bem-estar, renova um pouco seu estágio da alma, cria-se conexão. A entidade espiritual que está mais, que está com a sintonia mais abaixo, desliga-se. Você recebe o benefício e eleva um pouco, ele perde a conexão, a tomada é retirada, né? Postando-se, porém, nas vizinhanças. Nós já vimos isso lá atrás, né, gente? Lá nos Mensageiros, Missionários da Luz, no capítulo 4, página 47. Deem uma olhada. Lá está dizendo o trabalho que é feito da educação dos médios.
o trabalho de médicos que estavam se preparando. E alguns vinham com obsessores, sim, ficavam lá fora esperando. Terminada, recebiam beneficiados, etc, etc. Mas se não se renovassem, se voltasse de novo sua faixa vibratória de ser, lá fora eles eram de novo fisgados pelas entidades infelizes. Está lá. Vale a pena dar uma olhada, que é muito interessante, né? Ó, porta, desligavam, portões, porém, nas vizinhanças, como que é a espera das vítimas, com a maioria dos quais se reacomodavam depois. A maioria, alguns não. Se alguém chega lá fora, recebido o benefício, continuar a sua faixa elevada, em prece, oração, etc., isso não chega, porque não cria conectividade, porque estão em faixas vibratórias distintas, ele não consegue atingir de novo, né? Muito bem. Alinhamos apontamentos, ou seja, André Luiz e Hilário tomaram nota de tudo que escutaram, de tudo que viram, acharam tudo muito interessante, explicações maravilhosas. Começamos a reparar, diz André Luiz, que alguns enfermos que entravam obsidiados, né, não alcançaram mais leve melhoria. Alguns, a maioria entrava e saía aliviado, saía tranquilo, melhorado e tal. Mas alguns não. Por quê? Muito interessante esse ponto de vista. Esse ponto de observação é muito interessante. Aí ela vai explicar. As radiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Por quê? Lembra que ele falou que assim que aplicava as energias, aplicava as energias na pessoa e se tivesse as condições de receptividade, ele começava as energias chegavam até os órgãos lesionados e havia imediatamente o alívio, a tranquilidade, as entidades espirituais saiam de perto, se fosse questão de obsessão, mas uns não, né? As radiações magnéticas não lhes penetravam no ciclo, no veio orgânico, né? No halo, não entrava na aura e era repassado no corpo. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário veio logo. Mas por que isso acontece? Perguntou então aos. Falta-lhe o estado de confiança? Falta-lhe fé? Essa é a história? Perguntou então Aulos. E, ó, será então indispensável a fé para que registrem o socorro que necessitam? A pergunta foi feita por Hilário. E aí Aulos respondeu imediatamente: Ah, sim, sim, não tenho nem dúvida. Se você não tiver fé, não resolve nada. Lembra que Jesus falava que a fé move montanhas? Você tem que ter a fé. Jesus, sempre que alguém vinha pedir para curar, Jesus primeiro perguntava se ele tinha fé que ele poderia curá-lo. E a pessoa dissesse que tinha fé e tivesse, Jesus dizia, então, sua fé lhe curou. Jesus dizia isso, né? A fé, ela é fundamental. Fundamental. Se você vai aplicar o remédio em alguém, a pessoa. Se você vai ao médico, o médico faz um diagnóstico, passa o remédio, você não toma o remédio, vai adiantar o quê? Não vai ficar bom, não é assim? A fé é assim. Tem que criar conectividade. Por que que, na verdade, quando alguém vai tomar um passe, a gente diz, olha, entre em prece, para criar a receptividade. Se você não tem fé, sequer vai. Aquelas energias que estão sendo aplicadas, não vai criar receptividade, não ser recepcionadas, não vão ser, não vão ser. Porque a prece é que cria essa capacidade de recepção, abre as comportas da alma, capaz de aquelas energias, chega até os órgãos lesionados e traga alívio, né? Melhora até cura, né? Então, a aula explica, escuta, na fotografia não precisamos da chapa, imprescindível para deter a imagem, né? Aquela fita fotográfica, quando a fotografia não era feita impressa, hoje não é mais assim, mas não era assim, você tinha o negativo, fica lá impressa, no negativo do filme, está lá impressa. É a mesma coisa, olha. A fotografia não da chapa é imprescindível para deter a imagem. Sem ela, a imagem sumiria, né? Tanto quanto a eletricidade, necessitamos do fio sensível para transmitir a luz. Sem o fio, não há conectividade. Sem a chapa, não há imagem. Sem a prece, criar conectividade, o bem não chega até lá, não chega. No terreno das vantagens espirituais, disse ele, é imprescindível, não é aconselhado, não, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável, ou seja, a receptividade. Se não abre as comportas da alma, não adianta. Essa tensão decorre da fé. Quem tem a fé, Chico diz uma frase belíssima, né, a respeito da fé. O pior infortúnio do ser humano é perder a fé em si e em Deus e continuar vivendo. Porque quem não tem fé não se acha capaz de resolver absolutamente nada. Nada. Não se acha capaz, não tem confiança, não acredita que é possível ele
progredir, avançar, e nada, não só nas questões de ordem espirituais, mas nas questões materiais. A pessoa quer se prover de fé. Às vezes tem o recurso, tem intelectualidade, mas nada dá certo, você não acha capaz. É complicado, né? Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso, não, né? Não está falando da fé cega, não, que essa não ajuda em nada, né? Algumas pessoas que se acreditam portador de fé, que se explodem para matar não sei quantos, não é nesse tipo de coisa, né? Não é fanatismo, não é isso. É uma fé verdadeira e que pode se beneficiar. Ou a cegueira da ignorância, mas sim a atitude de segurança íntima. É aquilo que Jesus falava. Você acredita que eu posso lhe curar? Sim. Lembra a história da hemorraíça? Aquela moça, aquela senhora, ia ter gastado tudo que tinha, vivia sangrando, sangrando. Jesus, ela soube a cidade que Jesus ia passar. Se postou lá nessa cidade, aquela multidão de criaturas, ela muito fraquinha, se arrastou até próximo onde Jesus ia passar e tocou nas vestes de Jesus. Só. E Jesus disse: opa, saiu de mim uma virtude. Perguntou aos apóstolos: quem foi que tocou em mim com a porta de uma fé extraordinária? Ele disse: mas, mestre, tantas pessoas o tocaram. Ele, vendo as senhoras, a sua fé lhe curou. Ela se curou imediatamente. Ou seja, a fé dela criou a receptividade para que, na verdade, o magnetismo do mestre adentrasse nela e curasse o seu espírito. É importante demais isso, né? Segurança íntima, com reverência à submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos a rima. Se procura o quê? Apoio, assistência, ajuda, né? Criando a conectividade. Isso vai acontecer, como aconteceu com a mulher hemorraíça, né? Sem reconhecimento e responsabilidade da receptividade, que é as condições de receber, não conseguimos fixar os recursos, o remédio, os fluidos magnéticos, né? Imponderáveis que funcionam no nosso favor. Porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados às espessas camadas de gelo, ou seja, sobre o tempo da alma. Isolantes. Ou seja, se você, na verdade, não acredita que você pode ser beneficiado, então cria um isolante, não vai entrar. Simplesmente as energias, os fluidos celestiais sequer adentram a aura. Não, está isolado lá, não vai entrar. É a história da camada de gelo. Isola, não vai entrar. Não há conectividade, você não vai ser beneficiado. Então é fundamental. Por isso o pedido da realização da prece para criar essa conectividade na hora da aplicação do passe. Né? A lição fora simples e bela, disse André Luiz. Hilário calou-se. Eu só refleti a respeito daquela beleza, sonhos, sem descurar o nosso objetivo de estudo. Qual era o objetivo de estudo, gente? Trazer apontamentos, informações para esse livro sobre mediunidade. E o passe é fundamental nesse processo todo, né? Aulus, considerando que a conveniência de um nosso contato direto com o serviço em ação seria interessante para nós a auscultação, analisar caso a caso, um caso em foco, para poder ter uma compreensão maior sobre o assunto. Por isso, aproximou-se de uma idosa, uma senhora idosa que acabava de entrar encarnada, à busca de auxílio, para perceber o passe. E com permissão de Conrado, que era o diretor, o coordenador da sala mediúnica espiritual, convidou-os a examinar aquela senhora. Lembre que André Luiz e Hilário foram médicos, e além disso, a capacidade que eles tinham de auscultação do espírito, capacidade que já tinham conquistado, né? A senhora, aguardando o concurso de Clara, que ia aplicar o passe nela, sustentava-se dificilmente de pé, estava bem combalidazinha a senhora, um ventre, a parte aqui do ventre bastante volumoso, né? Bastante volumoso, e o semblante dolorido, como se reclamando de dor, bastante inchado, a parte do ventre dela. Então, disse Hilário, disse Aulus, observe vocês dois, é o fígado dessa senhora, o fígado dela. Utilizando nossos recursos, que ele já tem capacidade de alcance, e analisar. Realmente o órgão, o fígado, demonstrado bastante dilatação, características que sofrem insuficiência cardíaca, disse André Luiz. As células hepáticas estavam alteradas, redes perturbadas, vesícula também, etc. Enfim, fizeram um diagnóstico e aí, ligeiro exame, e disseram: ó, essa senhora está com icterícia, bastante complicada. Uma icterícia bastante séria. A icterícia é quando você fica com o corpo amarelado, os olhos, a parte branca amarelada. É um problema hepático sério, né? Após ouvir Conrado, o diretor, o coordenador espiritual,
Afirmou, sim, é uma icterícia. Ou seja, o Conrado confirmou o diagnóstico de André Luiz e Hilário. É uma icterícia complicada. Mas olha que informação interessante. Mas qual foi a origem desse problema? Ah, nasceu de um terrível acesso de cólera. Veja como, na verdade, a cólera faz mal para a gente. Pode dilacerar, trazer graves problemas de saúde. Ó, o acesso de cólera tem uma raiva grande, problema, uma cólera que a nossa amiga se envolveu em casa, um problema sério com a família. Isso e esse problema é grave, característica do hígado, né? Muito bem. Rendendo-se a desavorada irritação, adquiriu, disse ele, renitente hepatite, ou seja, ela comprometeu o fígado, uma situação muito complicada, hepatite, da qual a icterícia é consequência, ou seja, a icterícia é consequência do problema grave hepático que ela está, que é tudo a decorrência da cólera que ela se envolveu. A cólera que ela teve, a raiva imensa, teve acesso imediato a essas energias deletérias, elas causam graves problemas, né? No perispírito e por via transversa, nós sabemos que a doença do corpo nada mais é do que a doença da alma. Se você lesiona o perispírito, lesiona também o corpo de carne, que na verdade é uma reverberação desse desequilíbrio, né? Rendendo-se desavorada irritação, já explicou, né? E como será a sua corrida? A pergunta é essa. Perguntaram André Luiz ou Hilário, perguntou então ao coordenador mediúnico espiritual, mas qual é a solução para curá-la? Conrado impondo a destra, ou seja, a mão direita na fronte do médio, que estava atendendo ela, no caso era Clara, né? Comunicou-lhe radiosa ocorrência de força e inspirou-a. Lembra que, na verdade, ela não tinha evidência e também não tinha a clareaudiência, ela tinha, por inspiração, que é uma intuição, que é uma forma de mediunidade. Então, ele colocou a mão na cabeça de Clara da médium, inspirou ela aonde atuar, onde aplicar o passe. Olha que coisa interessante. Aplicou primeiro as forças nela para ela repassar. Lembra que a gente repassa o que a gente recebe, os fluidos espirituais. Inspirou a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça. Por que a cabeça, gente? Porque é aqui quando, na verdade, a receptividade de todos os fluidos que é aplicado pelo benfeitor espiritual é na mente, como explicou há pouco tempo. Então, na mente, que é onde recepciona, né? E dali é distribuído até o órgão lesionado, desde a cabeça até o fígado. Por que o fígado? Porque é exatamente lá onde o problema hepático estava localizado. Recebeu aqui na mente e foi passando, intuiu a médio e aplicava, abaixando a mão até chegar ao órgão lesionado, que era exatamente o fígado, e ela aplicou o passe ali, como uma forma de atacar o problema de saúde que ela estava vivenciando, que é a icterícia, a hepatite que ela estava vivendo. A icterícia é exatamente a repercussão da hepatite que estava vivendo. Notamos, disse André Luiz, que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que desce a receptividade, né? Que descendo em fios tenuíssimos os fluidos, né? Alcançou o campo visceral. Lá, exatamente o fígado dela, onde estava o problema, onde residia o problema da hepatite. A senhora, que chegou toda cheia de dor, qual mal ficando em pé, a senhora exibiu inequívoca expressão de alívio. Por quê? Porque o fluido celestial chegou lá, quando o problema estava, já aliviou de imediato. Na expressão fisionômica, ela tinha cheia de dor, ela sentiu alívio imediatamente, retirando-se, visivelmente satisfeito com o bem, com o benefício que recebeu. Por quê? Porque ela estava em prece, criou a receptividade, aquela história toda que nós falamos antes, né? Depois de prometer que voltaria o tratamento. Sim, gente, que não há milagre, não é uma aplicação de um passe que cura um problema dessa magnitude, não. É um tratamento, você tem que voltar ao tratamento e voltar até se curar, ter persistência para que o trabalho, para que venham as melhores e até a cura venha acontecer, né? Muito bem. Hilário, como sempre perguntou a Auro, né? Escuta, companheiro Solis, nossa irmã está curada? Essa pergunta é interessante para a gente que vai ler a obra entender. Não, não existe milagre. Isso é impossível, meu amigo, disse Aulus. Não. E temos aí vários órgãos comprometidos. O tempo, a persistência, a vinda, a persistência, as preces, a sua renovação, a sua transformação, isso vai acontecer. Não é um estalar de dedo e resolver. Não é assim, não. O tempo não pode ser desprezado na solução. Porque um problema grave não se resolve com um estalar de dedo. É uma construção, é um tratamento a longo prazo. E em que base se articula semelhante processo de curar? Perguntou Hilário de novo. O passe é uma transfusão de energia, meu amigo. Uma transfusão de energias, passos espirituais, os fluidos espirituais, alterando o campo celular. Olha aí, altera a célula.
Vocês sabem que a própria ciência humana, porque eles são médicos, Hilário e André Luiz, de hoje, o átomo não é mais um tijolo indivisível da matéria, não. A ciência alcançou compreensões bastante diferentes com relação a isso. Que antes dele, do átomo, encontram-se as linhas de força das células, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante, ou seja, se você não equilibrar a sua mente, não vai resolver o problema. Tem que ter a reforma íntima. Lembra a história, aquela máxima? Mente sã, corpo são, mente doente, corpo doente, é exatamente isso. Se você continuar entrando em crises, da mesma forma, em cólera, e etc., não vai adiantar. Seu corpo vai mandar as energias harmoniosas e vai desequilibrar lá embaixo de novo. A universidade dá uma transformação. Por que que acontece? A energia vem e ajuda lá, melhora. Mas se você vai, mete veneno de novo através da cólera, vai piorar. Ó, disse aula. Tudo é espírito, meu amigo. Tudo é espírito. Ou seja, se você não cuida do espírito, espírito doente, corpo doente. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Mesma ideia. Mente doente, corpo doente. Na assistência magnética, no passe, os recursos espirituais, os fluidos, se entrosam entre a emissão e a emissão dos benfeitores espirituais e a recepção do doente, né? Ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Por isso que Jesus diz que nós somos o médico de nós próprios. Né? Se a gente não se equilibra, não vai resolver. As criaturas só vivem estressadas, só vivem desejando mal aos outros, só vivem falando em doença, só vivem doente, não tenha dúvida disso. A necessidade da gente se ajudar, alimentação adequada, exercícios físicos, equilibrar-se espiritualmente, equilibrar a mente, fazer nossas reformas, buscar o bem, buscar a luz. Como é que você pode querer que a luz adentre em você que só busca as sombras? Não tem como, né? Há uma incompatibilidade, né? A mente reanimada, ou seja, renovada, transformada, a mente reanimada reergue as vidas microscópicas e o cérebro. Por quê, gente? Tudo, tudo, tudo é controlado pela mente. Ela é que coordena. Nós já vimos lá atrás. A mente coordena o corpo inteiro. Ela que manda energias para toda parte do corpo, né? Através da pineal, ela coordena todo o corpo. Se a mente está equilibrada, esse bem-estar vai passando para cada célula. Então, se ela estiver doente, vai mandar um monte de energia venenosa para o corpo e o corpo vai adoecer. É isso que ele está dizendo. A mente reanimada reergue os microscópicos, as vidas microscópicas, células, e que a serve quem? A mente. No templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Lembra que nós falamos lá atrás, a Andelia falou, que cada célula tem uma espécie de cérebro que capta tudo que a mente manda, para o bem ou para o mal. Portanto, quando Jesus nos fala do vigiar e orar, a gente tem que ter isso como um mantra. Se você não está bem, entre em prece, eleve sua faixa vibracional, você cria as condições de ter a receptividade das energias benfazejas. Muito bem. O passe, disse ele em conclusão, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo. Sim, se você vai lá receber o passe, se você não cria receptividade, vai adiantar o quê? Você não entra em prece, não tem a fé que aquela energia possa chegar até você e trazer benefício. Se quer seu aula, recebe. Há um bloqueio. Há um bloqueio, simplesmente é um bloqueio, né? O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que os valorizam, porque recebendo vão trazer alívio às suas dores, vai se renovando, e você renovar, se no bem-estar, você também procura renovar suas emoções, suas sensações, tudo é um processo de renovação, por isso que eu estou dizendo, o passe ajuda você para que você se ajude, se renove, se transforme. Muito interessante, né? Muito bem. Receber. Com respeito e confiança. E pode, perguntou ele lá, e pode acaso ser dispensado à distância o passe? Ah, sim, pode. Desde que haja sintonia. Isso é importante demais, gente. Qual é a sintonia? É a conectividade, é a receptividade. Como é que você vai ter cirurgia espiritual? Você manda aqui uma cartinha para o Batuí lá no Rio de Janeiro. O benfeitor lá prepara, diz, olha, hora X,
se recolha, se tranquilize, entre em prece. O que é prece, gente? É a conectividade, é a receptividade, é a mesma ideia. Os benfeitores de lá delegam essa função, vê os benfeitores aqui, apliquem você as energias. Nós já vimos no capítulo passado, no 16, o tratamento que é feito à distância. Isso é perfeitamente possível, né? Desde que haja sintonia entre aquele que administra, o passe, e que recebe. Se o cara que ela vai receber não está nem aí, pensamento negativo, não vai receber. Nesse caso, diversos companheiros, olha a informação, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho de auxílio, ou seja, a prece vem, paga a receptividade. Os benfeitores que estão lá a serviço, a extensão do trabalho, vão lá e aplicam as energias em nome da equipe. Olha que interessante, né? Ajudam no trabalho de auxílio, favorecendo a realização. E a prece, olha aí, silenciosa, será o melhor veículo da força curadora, para que haja receptividade. Se estão fazendo lá o trabalho, o benfeitor vem aqui aplicar e você não tem receptividade, não vai adiantar nada. Não vai. Aí eles vão chegar até o órgão lesionado. Olha que interessante. O serviço em torno prosseguia intenso, diz André Luiz. Aulo considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado, que coordenava toda a sala mediúnica, toda a sala de paz, aplicando, e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido os apontamentos. Qual? As anotações para escrever esse livro, para escrever esse capítulo importante de orientação para cada um de nós, né? Rápidos, que nos proponhamos obter. E à vista disso, despedimos-nos do supervisor, de Conrado, tão gentilmente assistiu a ele, né? Buscando o salão central, porque, entenda, eles estavam vindo lá da sala mediúnica, onde foi aplicado as incorporações, eles já tinham estudado lá o trabalho lá, visto lá o mandamento mediúnico e tal. Vieram para a sala de passe só para oferir as informações a respeito do passe, né? Buscando o salão central para a continuidade de nossas abençoadas lições, ou seja, de voltar para outras lições, que lembra? Essa obra nos esclarece, é no domínio da mediunidade, buscando trazer todas as informações da mediunidade com Jesus, a mediunidade da aplicação do Evangelho de Jesus, com ordem, com equilíbrio, etc. Então, está trazendo vários compartimentos explicando como é que é essa funcionalidade, o contato entre o plano espiritual e o plano material, mostrando as multiplicidades de mediunidades que escreveu até agora. Tá bom, meus amados queridos irmãos? Então, esse capítulo muito interessante, muito bom, trazendo informações sobre o passe. Se alguma pergunta tiver, estamos aqui à disposição para respondê-los. Se não, agradecemos demais a companhia amiga e generosa. Que tenham uma semana de muita luz, de muita paz, uma excelente noite. E fiquem com Deus. Saúde e paz a todos.